trazer agora o Sérgio Machado, que é sócio e gestor da NCH Capital, chegando aqui na nossa programação. Sérgio, sempre um prazer recebê-lo aqui na BMC News. Seja sempre muito bem-vindo. Prazer é meu, sempre de estar com vocês, e obrigado pela oportunidade. Obrigada. Sérgio, aproveitando aqui, né, eu estava acompanhando o discurso do presidente Lula, participando deste evento do agro, né, mais uma vez, fazendo críticas ali em relação à taxa de juros, mas eu queria entender também um pouquinho da sua visão dessas medidas, inclusive, ele estava falando que o agro e a indústria precisam andar juntos, até porque a gente teve esse anúncio ali do benefício para a indústria, principalmente para os carros, né, caminhões, enfim, vans, mas de um outro lado, houve ali o adiantamento, vamos dizer assim, da reoneração do diesel, o que desagrada o setor agro, que utiliza aí muito o diesel também. Queria entender um pouquinho da sua visão, né, esse impasse como um todo, Lula tentando se aproximar um pouco mais deste setor, que foi importante, teve um desempenho fundamental ali para o nosso primeiro trimestre do PIB, inclusive, mas ele tem grandes desafios que a gente sabe, principalmente em relação a até toda a questão agrária no nosso país. Como que você vê aí estas falas de Lula e todos esses desafios que o governo tem pela frente para agradar e realmente beneficiar de fato este setor tão importante para a nossa economia? Bom, eu acho que assim, qualquer baixada de temperatura é bem-vinda, né? Uhum. Se pensar, eu acho que é uma coisa que eu estava até conversando agora há pouco, todo esse fechamento de curva de juros que está acontecendo de uma forma assim extremamente acelerada, né, nos últimos 2 meses, né, a gente está fazendo low, e o que a gente falava é isso: se não houvesse um discurso tão agressivo contra o Banco Central, quanto a taxa de juros, e a gente já podia estar com isso ocorrendo desde março, tá certo? Ocorrendo assim, a gente tinha expectativa de queda de juros já em março, acabou se postergando isso, né? Então, é muito importante baixar a pressão no político, que queira ou não, isso repercute em todas as expectativas, em todas as áreas, não é só no nosso mercado. Isso repercute no setor real. Você nota que no começo do ano a gente estava com os níveis de preço, juros lá em cima, dólar pressionado, bolsa lá embaixo. Por quê? Porque você tinha essa incerteza quanto, né, não só as medidas, né, que isso o tempo foi melhorando, mas primeiro aquele impasse, né, aquele choque entre o Banco Central e o governo, que não é função, isso não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Agora, quanto a benefício para o setor do agro, é aquela história, é ótimo, né? Falar que no meu tempo financiava 2, hoje é 18, isso daí não quer dizer nada, né? Depende de quanto o governo for repassar para o setor. E tem os setores desses que eu acho que quanto mais dinâmico for, menos ele vai precisar de incentivo, né? E também essa história da agricultura familiar, ele vale muito mais como um efeito de geração de renda e para, né, resgatar a população, do que você falar que isso vai competir de forma objetiva com o agro grande. São duas coisas totalmente distintas, né? Um está ligado à distribuição regional, a uma parte social muito forte, mas para efeito de balança, Brasil e tal, o agro, né, o agro industrial, entre aspas, né, o grande agro, ele faz a diferença. O que você falou, a gente está com o PIB positivo pelo agro, senão ele ia estar meio 0 a 0, né? Então, eu acho que é bom, eu acho que bem-vindo. Eu acho que a gente tem que sair, eu não aguento mais essa história de politização, né? E é ele, e é o outro. Acaba com isso, vamos cuidar da vida, né? Teve uma eleição, acabou. Qualquer coisa, nós temos uma nova eleição daqui a 3 anos. Exato. Você falou agora há pouco, Sérgio, em relação à curva de juros aí, né, trazendo uma mudança nesses últimos 2 meses. Hoje, inclusive, a gente viu aí os juros futuros reagindo, acho que muito bem, até por sinal, acho que depois desse GPDI, né, mostrando ali até esse aprofundamento, vamos chamar assim, dessa deflação em maio, que foi o maior aí das últimas décadas, por sinal. Como que você avalia especificamente esse movimento? Bom,
essa parte da queda de juros, você vê que tem um arcabouço total. Baixou a pressão política, tá certo? O presidente tinha ficado quieto um bom tempo de bater no BC. Teve um movimento do Haddad se aproximando mais do Banco Central, a própria ida do Galípolo, que podia ser né, enxergada vista como uma coisa de confronto, se baixou a temperatura. Então, você tem isso, você tem baixa política, baixa qualquer receio e uma tentativa de manipular a decisão do BC. E aí também tem uma coisa muito importante, o fiscal, se bem se mal, ele andou, né? Estamos indo. Então, de alguma forma, diminui também a pressão daquelas dúvidas quanto ao comportamento futuro da dívida e de juros por causa disso. Então, você entra num ambiente né, benéfico. A gente está... E o mercado tem muito isso, né? O mercado é muito bipolar. Ou é um inferno ou paraíso. No mercado não tem purgatório. Ou você queima ou você tem asa e sai voando. Aquela história, ou é Suíça ou é Sudão. Não tem meio termo. E nós estamos no meio da Suíça. Está nevando aqui na Paulista, né? Tem que sair daqui com esqui para almoçar. Inclusive, sempre com muito bom humor, Sérgio. Eu sigo você no Twitter, adoro, por sinal. Sérgio sempre trazendo aí muito bom humor nas suas análises. Falando ainda sobre né, essa expectativa de inflação aqui no Brasil, a gente inclusive tem amanhã, né, o IPCA, nos últimos boletim focos ali, inclusive até ontem, acho que a gente comentou aqui bastante, trazendo essa perspectiva desse IPCA menor. Os dados da atividade, acho que também lá nos Estados Unidos um pouco mais fraco, acabaram levando aí a curva longa para as mínimas do ano. O mercado já precifica praticamente um corte de 4,25% na taxa de juros nossa aqui até 2024, até o final ali, exatamente, especificamente de 2024. Né? Levaria a Selic a 9,5% ao ano no final do ano que vem. Como que você vê esse fechamento na curva? É excesso de otimismo ou não? Seria viável mesmo? O mercado overshoota ou extrapola, para não falar termos em inglês, sempre, para o bem e para o mal. Você vê que quando estava no começo do ano, o mau humor, né? Chegaram a colocar que só ia baixar juros no meio do ano que vem, né? E aí depois veio andando, veio caminhando nesse meio tempo. Eu acho que ele hoje está no bom humor, está quase na hora de ir contra. Quase na hora, porque esse negócio é uma história do extrapolar, está quase na hora do encontro. Porque antes, até um mês e meio atrás, só viu, né, olhava para a janela, só tinha diabo, agora só tem santo. Então, calma, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente está construindo uma nova política econômica, uma nova fase. A inflação está, mas a gente tem que lembrar também que agora ela está no final já do carrego estatístico negativo, ele começa agora a carregar positivamente, né? Então você não vai ter essas surpresas de inflações tão baixas. Então tem que ir com calma. A gente continua sendo uma economia complexa, a gente continua tendo problemas extremamente complexos, né? Mas realmente estamos numa fase melhor. Mas é isso. Tudo, né, no mercado são expectativas, né? Então, essas expectativas elas vão se adequando. Por isso que a gente fala, tirar o político da história é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa assim que gerou um desconforto muito grande nesses últimos tempos. Foi essa coisa que o cara acaba carregando na coisa das previsões uma conotação política, né? Eu gosto ou não gosto. A gente que trabalha nisso, você não tem que gostar nem desgostar de ninguém. Se eu quero ter amigo, eu vou para a praia, sabe? Aqui é lugar de trabalhar, é de ser objetivo, né? E toda vez que você tem essa parte, que você leva, né, o seu viés político para a tua análise, ela vai ser uma análise viesada e normalmente errada. Inclusive, ainda só para a gente fechar aqui um pouco dessa parte aqui do nosso papo, eu queria falar um pouquinho do leilão. Hoje a gente teve leilão do Tesouro,
É uma boa procura aí pela NTN-B, né? Tava até olhando aqui, o Cabral fez um post agora há pouco também no Twitter dele, porém, eu vi ali, né, a LFT acabou não tendo tanta saída. Qual que é a sua avaliação sobre esse momento em que o investidor está muito mais de olho ali, né, nas belongas, mesmo com a curva fechando, ainda seria aí uma boa oportunidade ou não? Não, foi o que eu falei, é aquela história, o mercado é bipolar, né? Então, uma hora ele tá com medo, aí ele quer LFT. Aí na outra hora ele acha que o juro vai fechar, vai todo mundo pro pré. O que tem que tomar cuidado é aquela história, tem muita gente que fala assim, quando o BC começar a cortar juros, o mercado já cortou os juros, foi o que a gente falou agora. A curva já precifica, isso que é importante, ele precifica. E o precificar não é um efeito demonstração, é fato. Se você for no seu banco hoje tomar dinheiro para 1 ano e meio, 1 ano, você vai tomar dinheiro baseado nessa taxa de 9,5 lá na frente, se for tomar pré. Então, por isso que tem que tomar cuidado, né? Então, esse amor pelo pré, você tem que ter um certo... Né? Porque uma parte do prêmio já foi. Não é hora de encher a mão e falar, vai cortar. Cara, já está no preço, né? É isso que as pessoas têm que focar. Ninguém toma dinheiro no Selic. Quem toma dinheiro no Selic é o governo todo dia via compromissada. Fora isso, as indústrias, as empresas, elas vão tomar dinheiro de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e tudo isso já tem taxa precificada. Então tem que prestar muita atenção nessa coisa, não confundir o corte da taxa Selic com o comportamento da curva de juros. Porque curva de juros é preço, não é só botar no gráfico e falar, que bonitinho, era assim. Não, aqui você vai pagar no banco, é aquilo ali. Então ele é vital esse acompanhamento, você entender qual a hora de você mudar de um para o outro. Sérgio, a gente trouxe aí um panorama, né, até sobre o atual momento, trazendo um pouco da tua leitura sobre mais econômica, né? E eu queria só tentar entender também a sua visão. Hoje devemos ter apresentado aí o texto da reforma tributária, está marcado pelo menos para as 2 horas da tarde, o texto ali do relator lá na Câmara, né? Vai ser apresentado, o documento está ali, né? Segundo algumas fontes já divulgaram que ele vai trazer uma proposta de unificação de impostos, talvez naquele IVA dual, como foi falado, né? Uma nova alíquota para bens e serviços. Mas ontem a gente viu, eu acho que uma mudança talvez ali na fala, numa, né, sublinha ali da fala de Arthur Lira, num evento em que ele participou aqui em São Paulo, no qual ele falou que o combustível estaria acabando e que ele não tem como mais garantir uma aprovação dessa reforma tributária. E eu falo uma mudança porque até 24 horas antes ele estaria ali, ele estava levantando a bandeira, né? Ele queria essa marca, principalmente acho que para a figura dele como presidente da casa, que fosse nessa gestão dele a aprovação dessa reforma tributária. Como que você está enxergando todo esse embate ainda dessas articulações e os reflexos disso, especificamente, caso a gente não consiga ter aí um andamento como o governo gostaria da reforma tributária? Bom, esse problema, quando a gente cai em Brasília, você caiu no buraco negro, né? Aquilo ali, ele não sabe de que forma as coisas são decididas. De alguma forma, eu estava bem esperançoso, porque ao voltar em pauta a reforma tributária, isso é super importante, porque a gente sabe que não é só em custo, né? Mas nas obrigações acessórias que as empresas e as pessoas são obrigadas a cumprir, elas são, né, um horror. Então, aí além, você podia ter um avanço que melhora a eficiência e melhorar a parte do impacto tributário direto, né, das obrigações principais. Mas vamos ver, eu nesse caso, sabe, eu odeio trabalhar com hipótese, eu prefiro ler o que vem, a bomba que vem de lá, para a gente tentar ver qual é o poder destrutivo dela, né? E não antes, porque realmente foge da minha capacidade. São pontos
né? Ainda vamos aguardar esse relatório, mas há muita discussão, né? O Sérgio, a gente sabe que essa questão da reforma, ela envolve também ali muitas bases dentro da Câmara. A gente estava falando do setor do agro que pode aí, talvez também, né, ter aí uma pressão em relação numa reforma tributária, há pelo menos uma preocupação se vai acabar perdendo alguns subsídios, apesar que eu estava até agora há pouco falando com o nosso convidado anterior. O governo, né, tem o lado político e tem o lado técnico, né? Igual a própria questão hoje com a indústria automobilística, de automóveis, né? Você dá um benefício de um lado, mas você volta reonera a parte daqueles impostos, antecipa isso para equilibrar os pratos. No agro, a gente vê aí a importância do agro, principalmente para o nosso PIB, mas também tem aí toda uma discussão, principalmente de uma reforma tributária, se venha a perder alguns dos benefícios, como o próprio Lula estava falando ali em relação a financiamentos. Enfim, né? É uma situação bem, acho que, complexa, principalmente aí para a parte política, conseguir, né, trazer aí, acho que o equilíbrio entre técnica e política. Queria entender também um pouquinho da sua visão sobre esse anúncio que foi feito para o setor de automóveis. Como que você viu essa medida? Eu acho que essa parte é mais esse evento mostra um pouco a incapacidade que o novo governo teve de criar um plano econômico, né? Ele está muito suscetível, né? Solta um balão de ensaio, aí toma porrada, volta atrás, sabe, de repente, porque isso era meio uma barbaridade, porque o cara fala, vai baixar o preço de carro popular. Então você baixa, mas como é que você vai compensar isso? Vai compensar isso com a remuneração do diesel. Mas que não faz o menor sentido. Você vai ter benefício para uma pequena parcela da população que não é a nossa população, pelo que a gente tem de renda média, não é cara que tem 80 mil reais que está precisando do benefício. E, em compensação, você vai pegar num país que é movido a diesel e onerar tudo. Isso não faz o menor sentido, né? Então, e aí parece que depois os caras caem em si e voltam e acertam, né? Agora, pelo menos eles estão voltando atrás, já é uma coisa, tá certo? Também não adianta também só criticar, falar, os caras estão sem plano, mas pelo menos estão voltando atrás quando fazem uma barbaridade. Mas esse tipo de coisa é ruim, né? Porque justamente, de repente, você fala, não, eles estão se acertando, você fala, não, a previsibilidade de ter um plano consistente de longo prazo, ela é baixa, né? Então você tem um problema de equipe, né? Quando você olha para a equipe do ministro Haddad, você vê que ele tem uma equipe restrita, né? Ele falta gente, não tem como você cuidar de um país do tamanho do nosso, com a complexidade dos problemas e das soluções que a gente precisa, com uma limitação do capital mais importante, que é a mão de obra. Maravilha. Sérgio, muito obrigada, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação, volte sempre. Eu que agradeço, muito obrigado, até uma próxima, então.